Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 em ponto. Hoje é dia 29 de julho de 2025. É o antepenúltimo dia de um mês muito complicado para o Brasil e é também, né, o início aqui do miolo de uma semana especialmente tensa para nós por causa do tarifaço contra o Brasil. Até agora, houve o anúncio do Trump, a diplomacia brasileira tentou de todas as formas, o vice-presidente da República tenta a interlocução com o secretário de Negócios dos Estados Unidos, mas não há oficialmente ainda um canal aberto que possa resolver o problema, né? E o governo dos Estados Unidos parece não estar disposto a negociar nada, até porque não apresentou uma pauta de natureza comercial, já que, né, o problema é muito diferente daquilo que os Estados Unidos apresentam. Por exemplo, não dá para justificar a adoção de sanções, de penalidades contra um país que é deficitário na sua relação com os Estados Unidos, que é o caso do Brasil, né? O próprio presidente Lula vive citando que nos últimos 15 anos, com base em documentos do próprio governo dos Estados Unidos, nós ficamos em desvantagem de 410 bilhões de reais nessa relação bilateral. Pode até parecer absurdo, mas se há alguma lógica nessa história de tarifaço, tirando a questão ideológica, aí essa lógica daria ao Brasil o direito de aplicar sanções contra os Estados Unidos para equilibrar a sua balança comercial, para que a gente pare de ter prejuízo. Mas não é assim que os americanos veem a coisa e nós estamos ainda sem um canal de negociação aberto, apesar das várias iniciativas. Nesse momento tem uma comissão de senadores nos Estados Unidos, nós temos o vice-presidente tentando de todas as formas encontrar esse canal de negociação, mas até agora não há ainda uma perspectiva de mudança de posição do governo americano. O governo brasileiro confia que os problemas causados dentro da economia americana, principalmente para a economia das famílias, acabem pressionando o presidente Donald Trump para que ele, pelo menos, arrefeça um pouco o seu ímpeto, né, vingativo contra o Brasil. E isso é uma estratégia que pode dar certo, porque, afinal de contas, 80% do suco de laranja que os americanos bebem saem de lavouras brasileiras, né? E o café também, uma boa parte do café que os americanos vão tomar agora de manhã saiu de fazendas brasileiras diretamente para a mesa da população americana. Então, há uma chance de que esse segmento, que é tão importante para eles, né? E para nós é importante também, mas não é tanto assim, viu? Depois eu vou dizer para vocês por quê. Tudo bem que o Brasil, que os Estados Unidos são um dos principais destinos no planeta para algumas commodities produzidas aqui, como por exemplo a soja, né? Mas há outras questões no meio disso tudo que tornam muito intrincado enxergar o que vai acontecer na sexta-feira. E só lembrando, daqui para sexta-feira faltam, olha, o dia de hoje, quarta e quinta, e vem sexta. Então são 3 dias ainda que antecedem o tarifaço. Como um mês inteiro já se passou e até agora não se conseguiu nenhum canal de negociação, não se sabe o que poderá acontecer nas próximas 72 horas, né? Um prazo que para o bolsonarismo é determinante. Nós tivemos ontem uma manifestação muito estranha, reiterando aquilo que os brasileiros já sabem de cor, que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo uma campanha aberta de traição à pátria, tá? Foi o que ele reiterou ontem numa live, nós vamos ver daqui, numa live não, numa entrevista ao SBT, porque as redes bolsonaristas estão bombando por aí, porque é engraçado, mas esses caras comemoram as dificuldades que o Brasil vai ter. Por quê? Para tentar resolver na marra o problema dos bandidos de uma mesma família, a família Bolsonaro. O pai, que é um golpista, os filhos todos são golpistas também, mas na condição de traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, né? Aquele a quem as pessoas se referem por aquele apelido que lembra uma fruta, que eu não vou falar aqui porque eu agora sou politicamente correto e não posso falar esse tipo de coisa, mas você sabe do que eu estou falando, tá? Bom, nós tivemos um tiroteio lá em Nova York, na Park Avenue, né, que é uma das avenidas principais de Nova York, em Midtown, no centro da cidade, e um atirador subiu no prédio, começou a disparar, matou 4 pessoas, depois acabou com a própria vida. A gente também vai discorrer sobre isso no programa de hoje, tá bom? Então, vamos começar como a gente faz todo dia, pela meteorologia. Sato, aqui nessa câmera. Bom, gente, antes de mais nada, eu aqui em nome do ICL quero agradecer a comunidade pelo apoio espetacular que deu a essa campanha do ICL Eterno. Foi um sucesso absoluto. As 5.000 cotas pretendidas pelo ICL já foram comercializadas no primeiro dia e agora abriram-se 2.000 novas vagas, né, dos fundadores dessa relação do ICL Eterno.
Só que essa turma que vai chegando agora vai ficar sem dois dos benefícios. Tem uma lista extensa de brindes, né? Eu daqui a pouco vou mostrar para vocês aqui essa relação de brindes, mas o nome inscrito na parede do nosso futuro centro cultural e também a gravura do Portinari não estão mais à disposição. Por quê? Porque isso foi uma promessa feita pelo ICL aos 5.000 primeiros que chegaram e aderiram ao nosso projeto aqui do ICL Eterno. Então agradeço muito a atenção de vocês, quero aproveitar o comecinho do programa aqui para já chamar a sua atenção, você que tentou fazer a inscrição e não conseguiu, pode tentar agora, porque agora a internet está tranquila, você com certeza vai conseguir, tá bom? É só vir aqui nesse link aqui, olha, despertaicl.com.br, você vai lá e faz sua inscrição, vira sócio remido aqui do ICL e vai para sempre poder participar com a sua família de todos os cursos, inclusive as pós-graduações e inclusive as pós-graduações para o estrangeiro. Então, se você, por acaso, não participou da primeira etapa dessa campanha, saiba que os benefícios ainda estão aí ao seu alcance, menos dois deles que são justamente a inscrição do nome na parede do Centro Cultural do ICL e também a gravura do Portinari, porque essa gravura ela tem uma numeração sequencial, vai até 5.000 e acabou. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais, né? É um belíssimo presente que o ICL está dando aqui para as pessoas que apoiaram de cara essa nossa promoção. Mas olha, tem muitos outros brindes. Eu quero que o Sato ponha minha tela no ar aí, porque eu vou mostrar para vocês. Olha só, quem chegar agora está ganhando. Não vai ter o nome na parede, não vai ter a gravura. Mas o restante, olha que belíssimos livros. Olha, nós temos aqui ó, a Hora dos Predadores, do Giuliano da Empoli, que é um franco-italiano que escreveu um livro muito legal chamado Engenheiros do Caos. As obras desse cara são muito importantes para quem pretende entender essa realidade fluida dos nossos tempos, tá? E também temos um outro brinde aqui, que é Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, né? Estão entre os brindes disso aqui. Tem muitas outras coisas, olha. O Animal Social, do Elliot Aronson, Sustentabilidade e Cuidado, O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz, né? Tudo isso aqui para que você venha fazer parte desse projeto que será o responsável nos próximos anos, entre outras coisas, e principalmente pela manutenção desse espaço dedicado ao jornalismo completamente livre e atrevido, até diria eu, que o ICL faz, tá bom? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento da história, porque olha, é super importante construir isso que a gente pode hoje vislumbrar no Brasil como uma espécie de esfera pública, na definição do Habermas, né? Que é algo que não pertence ao dono da empresa, que é a opinião, que aqui é livre, e que se insere no contexto da sociedade, porque tem uma utilidade inquestionável, tá bom? Então, se você quiser se associar a essa empreitada, tem mais 2.000 vagas abertas para esses pioneiros, né? E está aqui, olha, despertaicl.com.br, é só você entrar nesse link aqui e fazer a sua inscrição. Isto posto, vamos começar aqui o noticiário, como sempre, pela meteorologia. Está aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia e olha, vocês veem que hoje está todo colorido o Brasil aí, né? Diferente dos últimos dias. Essa aqui é a previsão do tempo da manhã de hoje. Mas antes dela, eu vou vir aqui nos avisos meteorológicos, porque olha, hoje tem dois aqui, ó, declínio de temperatura e ventos costeiros. Ventos costeiros é assinalado aqui na cor laranja, que significa perigo. Então, atenção pescadores, atenção surfistas, atenção banhistas. Hoje é perigoso ir à praia, hoje é perigoso praticar surf, tá? Hoje é perigoso sair para mar aberto, porque tem ventania por aí, ventania que pode chegar a 110 km por hora. É muito forte essa força, né? Essa força do vento. Já houve anteontem aqui, aliás, ontem, durante o dia inteiro, ventou muito aqui em São Paulo, né? E nós tivemos mais de 100.000 residências com a luz cortada. Por quê? Porque os fios da Enel balançam, os transformadores explodem e as pessoas ficam horas e horas sem receber assistência dessa porcaria da Enel, que é a nossa distribuidora de energia elétrica aqui em São Paulo. Aliás, a Enel está num processo de renovar a concessão aqui e está tentando provar aquilo que a opinião pública realmente não entende em São Paulo, que é que ela investiu demais, contratou 1.200 pessoas e que está apta agora a prestar o serviço que a sociedade esperava dela, para trás, né?
Porque quando as árvores começaram a cair no meio do ano, a Enel simplesmente desapareceu. Teve gente que ficou uma semana sem luz em casa e a empresa sequer atendia as ligações. E quando atendia, ainda fazia previsões que acabavam não se confirmando ao longo do tempo. Muito difícil, é uma porcaria. E eu preciso ressaltar aqui que os inteligentes brasileiros do programa de privatizações poderiam ter nos livrado desse negócio, sabe? Porque é uma empresa estatal, a Enel, é uma estatal italiana. É uma estatal italiana privatizando um serviço terceirizado pelo Estado brasileiro. Não te parece estranha essa relação? E ainda que nós fôssemos a Itália, né, onde existe uma pressão de opinião pública efetiva, não se justificariam os prazos que a Enel leva para devolver o mínimo de conforto à população, que é a volta da energia elétrica depois de algum evento meteorológico importante, tá bom? Olha, nós temos hoje aqui, olha, informações aqui sobre essa ventania no portal do G1, antes de passar a previsão. Ventania arranca telhado da casa, derruba árvores sobre carros, mais de 100 mil imóveis, como eu falei, sem luz em São Paulo, né? Não tivemos ontem, tivemos uma chuva fraca, não tivemos aquelas chuvas torrenciais que começam aqui em setembro, mas tivemos uma boa chuvarada de manhã, depois o tempo abriu, o dia ficou bonito, né? Prenunciando a chegada do frio, né? O que diz essa matéria aqui, ó? Vídeos enviados para a Globo registraram o momento em que o telhado de uma casa foi arrancado em São Bernardo. Segundo o boletim da Enel de ontem, 19h41, 116.114 imóveis, 144 imóveis ficaram sem o abastecimento de energia em São Paulo, né? Às 18h11, portanto, uma hora e meia antes, eram 119.498, quase 120 mil domicílios sem energia elétrica, o que afeta uma população de cerca de 600 mil pessoas, tá? Vamos voltar aqui para o nosso mapa da previsão para a gente ver como é que está o tempo no Brasil. Olha, hoje, diferentemente dos dias passados, nós temos aqui só o centrinho aqui, olha, da pré-Amazônia, Amazônia Legal e o Cerrado Brasileiro, hoje livres de chuva, tá? O dia vai estar lindo nesses locais. Na faixa amarela mais escura existe aqui surgimento de nuvens, né? E nessa faixa verde aqui, chuva. Teremos também declínio da temperatura, olha, chuvas, muitas nuvens concentradas aqui no litoral do Espírito Santo, no litoral do Rio de Janeiro, e aqui no Rio Grande do Sul, olha, o sol voltando, mas com temperaturas invernais, né? A mínima durante a madrugada em Porto Alegre foi de 10 graus, a máxima será de 15 graus. Em Florianópolis, muitas nuvens com 17 graus de máxima, dia frio, 13 graus de mínima. Curitiba, capital mais fria do Brasil, fazendo jus aqui ao bordão. Por quê? Nuvens, temperatura máxima de 15, agora sabe qual foi a mínima durante a madrugada lá? 5 graus, está congelando lá. Então o paranaense sai de casa bem agasalhado aí, porque hoje vocês não vão ver calor nenhum. E aqui em São Paulo, a mínima foi de 10 graus Celsius durante a madrugada, a máxima será de 18 graus, um dia que todo mundo vai ficar com os casacos o dia inteiro. Como eu disse lá no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, do Rio até a Vitória, ocorrência de chuvas e de nevoeiro, né? Por isso aqui o mapa do INMET colore essa parte do território com a cor cinza, né? Recomendando aqui que fiquem longe das praias, porque vai ter ondas gigantes e tudo mais, tá bom? Vamos ver qual é a temperatura em Campo Grande. Campo Grande também fria pra caramba, 20 graus de máxima, 10 graus de mínima durante a madrugada. Belo Horizonte com 26 de máxima, quentinho, né, e 16 de mínima, portanto a capital dos mineiros está fora dessa friaca toda. Goiânia, temperatura variando de 16 a 30 e Brasília de 14 graus a 30 graus Celsius. Essas são as informações da meteorologia. Vou começar contando para vocês, vou abrir aqui antes mesmo do ICL, uma página do New York Times, está em todos os jornais americanos. Mais uma vez aconteceu um tiroteio por lá, sabe? Um atirador entrou num prédio na Park Avenue, né, que é uma avenida muito importante, e disparou do alto do prédio, matou 4 pessoas, depois colocou fim à própria vida. O que aconteceu dessa vez? Olha, era um homem que vinha de Las Vegas, 4 dias de viagem de carro até chegar a Nova York. Ele veio trazendo o fuzil, o AR-15 que usou nesse atentado, e muito determinadamente, ele chegou até esse prédio na Park Avenue, é um prédio que pertence a uma família de aristocratas americanos, e começou a disparar, matando 4 pessoas. Vou ler para vocês aqui
a primeira notícia, olha, o atirador da Park Avenue cruzou o país inteiro antes do ataque, né? E a polícia diz que ele tem um histórico de doença mental. E aqui eu vou fazer uma ressalva, porque semana passada eu já fui objeto de uma demonstração de vocês, e vou dizer que a doença mental não explica uma conduta criminosa, tá? Não estou responsabilizando aqui o que vai na cabeça desse cara pelo que ele fez. Mas, né, isso para não criar um estigma aqui com relação à doença mental. Mas parece muito claro que esse homem tinha diagnosticado um quadro de transtornos severos e que pode ajudar a entender o comportamento efetivamente durante esse ataque que fez, né, colocando fim à vida de 4 pessoas e a sua própria 5 mortos nessa tragédia, né? Isso hoje é o assunto que está na manchete de todos os jornais dos Estados Unidos. Provavelmente a gente volta a falar mais sobre esse atirador da Park Avenue, tá bom? Vamos agora para os destaques no site do ICL, iclnoticias.com.br. Está aqui, olha, a nossa manchete principal mostra a foto desse lesa-pátria horroroso que lá nos Estados Unidos faz a mais insidiosa e mentirosa das campanhas, tentando travar o Brasil para livrar o pai dele da cadeia. E aqui eu fico pensando na natureza da relação que une pai e filhos nessa família, porque é uma relação absolutamente anômala, né? O que os filhos e o pai fazem uns pelos outros é algo inacreditável. Não é nada saudável do ponto de vista da organização de uma família normal. Eu tenho certeza absoluta que na sua família, esse tipo de transtorno aí provocado pelo Eduardo Bolsonaro, lá no exterior, tudo isso não aconteceria. Na minha, tenho certeza que não aconteceria. As nossas famílias têm gente de tudo quanto é jeito, né? Vocês sabem, as famílias vistas de perto são um saco de gatos. Mas a família Bolsonaro é pior ainda. E por que aparece a fotografia desse sujeito com a legenda aqui, com o emblema Inimigos do Brasil? Eu vou ler e depois vou mostrar para vocês aqui uma declaração que estava rodando pelas redes bolsonaristas, uma entrevista para o SBT, tá bom? Vamos ver o que diz aqui a nossa manchete, que categoriza este sujeito como lesa-pátria, né? Lesa-pátria na sua campanha contra os Estados Unidos. Um dia antes do início da agenda oficial da comitiva de senadores brasileiros nos Estados Unidos, o deputado federal licenciado, não é mais licenciado, tá? Acabou a licença dele, ele agora é deputado ausente. Ele declarou ser contra a visita dos senadores e afirmou que está trabalhando para impedir que os parlamentares consigam estabelecer algum diálogo com as autoridades norte-americanas. Declaração dada, como eu já falei, ao SBT News no domingo, 28, está reverberando até agora, como a gente não mostrou ontem, vou mostrar hoje para vocês, tá bom? O Eduardo fez essa declaração logo depois de ter participado de um evento da Cúpula Conservadora do Brasil na internet. Evento realizado em Miami com presença majoritária de brasileiros que vivem lá nos Estados Unidos. O encontro contou ainda com quem? Com os estrupícios lá. Paulo Figueiredo, né, golpista brasileiro que está se escondendo da justiça por causa do tamanho da sua folha corrida aqui no Brasil, né, e Alan dos Santos e Companhia Limitada. Durante essa entrevista, o deputado criticou a missão de 8 senadores brasileiros. Olha só como é que é a coisa. É óbvio que ele está lutando pelo contrário, mas as manifestações dele tornam essa participação inequívoca, a ponto de a gente ficar aqui pensando que um dia esse cara vai tentar voltar para o Brasil. O que ele vai fazer nos Estados Unidos? Vai fritar bife de hambúrguer lá na chapa? Porque está com as contas bloqueadas, né? Ele disse que a mulher também estava, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não está, tá? Não está a mulher dele não está com conta bloqueada, não. Mas vamos lá. Durante a entrevista, o deputado Eduardo Bolsonaro criticou a missão de 8 senadores brasileiros que nesta semana cumprem a agenda de 3 dias em Washington para buscar reverter as medidas comerciais e diplomáticas tomadas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Por exemplo, como a suspensão dos vistos das autoridades brasileiras. Vocês já repararam, inclusive, que ninguém está se importando muito com isso, né? Me parece que nenhum dos ministros tinha agenda por lá ou queria levar, sei lá, os netos na Disney, nada disso. Então, esse é um prejuízo de menor monta, mas não de menor gravidade, porque isso diz respeito à lesão de um direito estabelecido na Constituição e mais grave ainda, né? É um desacato severo à Suprema Corte do país, que esse sujeito que está aqui na foto, chamado Donald Trump, famoso Taco,
esse cara quer impor ao Brasil, quer terceirizar o golpe que o Bolsonaro não conseguiu dar e obrigar o Lula a fazer aquilo que ele não fez, né? Que o Bolsonaro não fez, que é conseguir que as Forças Armadas tomassem o país para a instauração de uma ditadura militar. Aqui prossegue a nossa reportagem. Para Eduardo Bolsonaro, o problema entre os dois países vai muito além das questões comerciais, envolve uma crise institucional no Brasil. Ele acusou o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, de conduzir o Brasil de forma autoritária, que o Brasil tem tido a síndrome de avestruz, colocando a cabeça embaixo da terra. E disse mais, né, nos absurdos que essa mente doente formula, ele diz o seguinte: o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Tá não, Eduardo, não está não. Ele está defendendo a soberania dos Estados Unidos. Claro que é, óbvio, todo mundo está vendo isso, né, Eduardo Bolsonaro? Enfim, vamos ver esse trecho? Eu vou pedir para o Sato aqui, o nosso diretor, colocar para a gente. É meio de embrulhar o estômago, viu? Mas, em todo caso, eu sei que você terá um dia longo pela frente, isso te dá um argumento para enfrentar aquele colega bolsominion que senta do seu lado na sua baia no trabalho, tá bom? Vejam só o absurdo que Eduardo Bolsonaro cometeu, né? Eduardo Bolsonaro, aquele que as pessoas se referem jocosamente como bananinha, termo que eu não falo mais porque é preconceituoso. Mas vai lá, Sato, roda para nós o VT, por favor. Ignora a questão mais básica, que é a questão da crise institucional. Com o que o Trump abriu a carta dele? Jair Bolsonaro, seus apoiadores e seus familiares, a perseguição. E eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo. Ele sabe o que é certo. Então, faça-se sua vontade do Delfim dos Bolsonaro, que está lá traindo a pátria nos Estados Unidos, né, mobilizando o governo fascista daquele país contra a população brasileira. Porque aqui a treta é entre um tribunal que julga aquilo que a Procuradoria-Geral da República avança, né? E o Eduardo Bolsonaro quer que prevaleça a razão dela. Não, eu sei que é certo, então está tudo bem. Beleza, faça-se o que na opinião dele é certo. Mas nós temos essa comitiva lá nos Estados Unidos de 8 senadores tentando de todas as formas encontrar espaço na agenda política em Washington, principalmente junto ao Partido Democrata, que se opõe ao Trump, para tentar reverter a situação esdrúxula que esse governante criou para nós aqui no Brasil, tá? Vocês viram aí a fala, né? A nossa reportagem aqui, ela continua explicando que o Eduardo Bolsonaro está licenciado desde março, já não está mais porque acabou o tempo de licença. As contas bancárias foram bloqueadas por ordem do Supremo e, segundo ele, há novas expectativas de sanções americanas contra autoridades brasileiras que poderiam ser anunciadas em breve, possivelmente por lei Magnitsky ou de mecanismos do Departamento do Tesouro, como a lista OFAC. Citou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes como possível alvo dessas medidas, né? O que mais que disse o Eduardo Bolsonaro? O Brasil não tem se comportado como uma democracia ocidental, tem se comportado como uma ditadura mais similar à Venezuela. A propósito disso, né, é um país que tem liberdade de expressão tão bem consolidada, que é um dos preceitos fundamentais das cláusulas pétreas da Constituição brasileira, que esses caras podem ficar falando o que estão falando por aí. A maior prova de que isso aqui não é uma ditadura é justamente essa ação antipatriótica movida fora do território nacional e aqui dentro também por gente da qualidade desse Eduardo Bolsonaro, tá? Vamos passar para frente aqui porque amanhã promete, tem muita coisa. E aqui, olha, no site do ICL também, algo que eu falei, você não estava aqui provavelmente agora há pouco, quando eu comecei o programa, mas olha, nós conseguimos aqui no ICL 5.000 adesões à campanha ICL Eterno do Eduardo Moreira, né? Então tá aqui, olha, a manchete comemorando essa empreitada, que vai assegurar a sobrevida desse jornalismo, que por muitos e muitos anos, tá? Afinal de contas, é do dinheiro arrecadado com essas campanhas que paga-se aqui o meu salário, o salário do Sato, que é o diretor de TV, o da nossa retaguarda na redação, os dos apresentadores dos programas, tudo isso, tá? E pelo preço de metade de uma mensalidade de um curso de pós-graduação, você e toda a sua família podem ter acesso a todos os cursos do ICL, tá? Só lembro aqui duas questões. A primeira delas é a seguinte: todas as vendas do ICL são feitas por intermédio da plataforma Hotmart,
que é uma plataforma destinada à venda de cursos e assinaturas extremamente correta. Então, não aceite links de terceiro. Tem muito golpista por aí utilizando desse expediente aqui para tentar dar um golpe. Então, se você tiver em dúvida, não faça nada. Vai lá nesse link aqui, olha, no iclnoticias.com.br e se certifique de que esse link que você eventualmente recebeu é legítimo mesmo, tá? A gente não manda link nenhum. Todas as transações aqui na nossa comunidade são feitas por intermédio dessa plataforma, tá? E você sabe que essa empreitada é uma empreitada, como eu já falei, é uma empreitada para dar a base econômica do nosso jornalismo aqui. A nossa matéria no site do ICL fala o seguinte, na maior inovação no modelo de sustentabilidade dos veículos de comunicação no Brasil, Eduardo Moreira lançou no domingo o ICL Eterno. Quem adquirir um título terá acesso vitalício a todos os cursos, inclusive as pós-graduações, as brasileiras e também as estrangeiras, tá? E além disso, tem 330 cursos na nossa plataforma. Quer aprender Excel? Tá lá. Quer aprender sânscrito? Não sei se está lá ou não, mas mandarim tá? Mandarim tá. Italiano tá, inglês tá, tem tudo que você quer. 330 cursos disponíveis para todo mundo da nossa comunidade e especialmente para aqueles que vierem por meio dessa campanha do ICL Eterno, esses terão acesso a tudo. Dá para planejar uma vida em que você não descansará. Você fará um curso desse por mês e você terá cursos até o fim da sua vida, tá bom? Aqui, olha, a foto da maquete do Centro Cultural do ICL, né? Um projeto de Oscar Niemeyer e, enfim, isso aqui já está assegurado pela participação voluntária de vocês, tá bom? Agradeço, então, em nome do ICL. Vamos prosseguir aqui com o noticiário, falando mais sobre o tarifaço. Temos essa manchete aqui ainda no site do ICL, olha, o plano para amenizar os efeitos do tarifaço de Trump já foi apresentado ao presidente Lula. Segundo o ministro Haddad, o Brasil não vai sair da mesa de negociações, não vai encerrar o diálogo. A matéria nos diz o seguinte, o presidente Lula recebeu nessa segunda 28 o plano de contingenciamento para ajudar empresas afetadas pela tarifa de 50% aos produtos brasileiros que foi imposta pelos Estados Unidos. Quem anunciou foi o Haddad. Reiterou que o Brasil não pretende sair da mesa de negociações e continuará a dar prioridade ao diálogo para tentar reverter essas medidas, né? Formulado pelos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, das Relações Exteriores e pela Casa Civil, esse plano de contingência agora está sob a análise do presidente Lula, que tomará uma decisão caso os Estados Unidos não adiem ou não retirem, né, a entrada em vigor dessa tarifa prevista para a próxima sexta-feira, no dia 1º, depois de amanhã. O que o Haddad disse? Nós nos debruçamos sobre isso hoje. Os cenários possíveis já são de conhecimento do presidente Lula. Ainda não tomamos nenhuma decisão porque nem sabemos qual será a decisão dos Estados Unidos no dia 1º. O importante é que o presidente tem nas mãos os cenários que foram todos definidos pelos 4 ministérios. Declarou Haddad que não adiantou detalhes sobre o plano de socorro, né? E aqui uma explicação da posição lúcida e tranquila do governo brasileiro, explicando que o principal argumento é o do diálogo, não da imposição e da força, né? Por isso, hoje, se especula com quase certeza de que o uso da lei que permite ao governo brasileiro retaliar vai ser postergado. Até porque sobretaxar na mesma medida as importações dos Estados Unidos imporia um sofrimento ainda maior para empresas, para empregadores e empregados que fazem uso de insumos importados dos Estados Unidos, tá? E também para comerciantes de eletrônicos, de computadores, seria uma tragédia num país onde tudo já é muito caro. Então, não se espere, por enquanto, não há nenhum sinal de que vai haver uma retaliação. Isso não está claro em nenhuma fala do governo brasileiro até agora, né? Por isso essa manchete, o plano do governo é dialogar. Apesar de todas as trocas desiguais, aliás, de agressões, o Haddad informou que o governo brasileiro continua a dialogar e pretendendo ampliar o diálogo com os Estados Unidos. E o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, informou que o governo brasileiro está tendo diálogos com reserva com o governo dos Estados Unidos. Eu quero achar aqui uma reportagem do G1
que fala para a gente sobre o que é que está aqui. Já achei, está aqui na minha frente. Olha só, o Lula, o presidente tem sido castigado nas redes sociais pela direita numa campanha infamante que não está pegando. Eles agora perderam o pé, né, do controle da opinião na internet, e o Lula está buscando contato com o presidente dos Estados Unidos. Mas não adianta nada passar pela humilhação de tentar uma chamada e não ser atendido, né? Então, daí essa manchete no site do G1. Lula está disposto a ligar para Trump para negociar o tarifaço, mas só tem um porém, tem que ser atendido, que é o básico, né? Vamos ver do que trata essa matéria? Vamos lá, vou abrir aqui para vocês, para que a gente possa saber aqui o que foi que o G1 levantou. A Hyundai, que me perdoe, mas comerciais aqui não são bem-vindos, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tarifaço anunciado contra produtos brasileiros. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, ele não se opõe ao diálogo, só que avalia que a conversa só vai acontecer se o Trump atender pessoalmente a ligação, porque senão é humilhação, né? E a gente sabe o que o Trump faz. Então, não seria novidade para ninguém que ele, né, produzisse essa descortesia de deixar na linha, sem ser atendido, um presidente de um país tão importante para o Brasil, muito mais um país que tem sido um parceiro muito leal dos Estados Unidos ao longo de centenas de anos, 2 centenas de anos, né? A matéria do G1 continua dizendo que a disposição de Lula ocorre após uma proposta feita por senadores brasileiros para que os dois líderes conversem. No entanto, o clima no Planalto é de pessimismo. A avaliação é de que a Casa Branca só vai abrir uma negociação após a entrada em vigor das tarifas, que está marcada para a próxima sexta-feira, como forma de quê? De aumentar o poder de barganha. Fontes do governo afirmam que os canais com a Casa Branca continuam todos fechados, como você lê aí na primeira linha desse texto. Apesar das tentativas de contato com o Departamento de Comércio, o Tesouro e outras áreas da administração norte-americana, o Planalto relata dificuldade para estabelecer uma ponte direta com o núcleo político do Trump. Um interlocutor direto de Lula afirmou que o Brasil seguirá aberto ao diálogo, mas frisou que há limites. A soberania, disse esse assessor, é inegociável. Segundo essa fonte, o governo brasileiro rejeita qualquer tentativa de interferência em decisões do Supremo Tribunal Federal ou em sistemas como o Pix, e que dirá de tentar desviar do curso um processo que ocorre absolutamente normal dentro das normas do devido processo legal. Tá? É o que diz aqui a manchete do G1. Na Folha de São Paulo, olha só, uma outra informação diz respeito ao mesmo problema. O governo do Lula está pedindo a exclusão de alimentos e da Embraer do tarifaço do Trump. O Haddad e o Alckmin apresentaram cenários, como eu já falei, nessa reunião de segunda-feira ontem, né, lá em Brasília. O que nos conta aqui o texto da Folha de São Paulo? Há 4 dias da aplicação da sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos, o governo Lula negocia a exclusão de alguns itens do tarifaço de Donald Trump. Aqui eu acho engraçado quando a Folha coloca assim, ó, o governo Lula PT, porque se tem algo que o governo Lula não é exclusivamente petista, né? Vocês podem ver que o grande número de pastas na esplanada entregues a partidos como União Brasil, Progressistas e Companhia Limitada, que são partidos que estão do outro lado da trincheira, mas eles governam o Brasil também, para o bem e para o mal, né? Olha só, segundo os integrantes envolvidos nessas negociações, o Alckmin tem conversado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, ele se chama Howard Lutnick, né, na tentativa de poupar, por exemplo, os alimentos da lista de produtos a serem sobretaxados pelo governo Trump. O Brasil é hoje, por exemplo, o maior produtor e exportador de suco laranja do planeta. Ele vende 95% do que produz aqui para os Estados Unidos. Para o exterior, 42% de tudo vão para os Estados Unidos. O país também é o principal fornecedor de café ao mercado norte-americano e entre janeiro e maio de 2025 os Estados Unidos compraram 2,87 milhões de sacas de café, equivalente a 17,1% de tudo que foi exportado pelo Brasil, de café, né? Além de buscar junto à gestão Trump o adiamento do anúncio, haveria ainda um pedido de exclusão das aeronaves fabricadas pela Embraer, que tem o mercado norte-americano como seu principal comprador para a aviação regional. Um dos argumentos em favor dessa medida seria de que a fabricante brasileira importa
peças dos Estados Unidos. Então, imagine o que seria da Embraer caso houvesse uma retaliação do governo Lula. Além de ter que vender aviões com uma tributação de 50% sobre o valor feito pelos Estados Unidos, sofreria muito com a importação de insumos, né, motores, equipamentos de bordo, para a construção dos aviões da Embraer. E eu quero lembrar aqui, os americanos não sabem, né, eles não conseguem distinguir uma coisa, eles mal sabem que a capital do Brasil não é Buenos Aires, porque são muito mal informados sobre tudo que não está ali no limite do nariz deles. Mas a aviação regional americana depende da Embraer. Sabe, o American Eagle, por exemplo, que é a principal empresa de navegação de cabotagem nos Estados Unidos, ou seja, navegação de passageiros entre portos internos, a American Eagle usa uma boa parte da sua frota, os aviões da Embraer, tá? Então, os americanos viajam em aviões brasileiros, né? Construídos em grande parte com peças americanas, tá bom? Então tá aqui, olha, o desenho geral, segundo a notícia, para proteger empresas exportadoras, foi concluído pela equipe técnica da semana passada. Agora está na mão do Lula, segundo o ministro Fernando Haddad. E ontem o chefe da equipe econômica se reuniu com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto, uma reunião da qual participou também o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Após a reunião, Haddad afirmou que Lula já tem todas as possibilidades na mão que estão à disposição do Brasil, dele e da presidência da República. O ministro Haddad disse que o foco, então, é negociar. Essa é a palavra mágica. Pode tirar para mim essa página, Sato? Gente, só para vocês terem uma ideia de como é que é o perfil das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, eu fiz aqui um levantamento rápido. Olha só, em 2024, os Estados Unidos foram o terceiro maior destino das exportações do agro brasileiro. São terceiro, tá? Não é primeiro nem segundo, terceiro. E a participação do agro foi de 7,4% no total de produtos comercializados pelos dois países, tá? E isso equivale a 12 bilhões de dólares de faturamento, aproximadamente 60 bilhões de reais de prejuízo aqui se essas exportações do Brasil acabarem sendo cortadas por força do tarifaço. Então nós estamos falando aqui do agro, tá? O agro tem nos Estados Unidos um destino importante, mas as exportações do agro não são tão significativas assim para a nossa balança comercial. É algo que dá para tocar, vai ser pior para os americanos do que para o Brasil, tá? A Embraer, aproximadamente 30% da receita de exportações da Embraer vem lá dos Estados Unidos, ou seja, de cada 10 aeronaves fabricadas aqui no Brasil, com peças americanas, né, e de outros países também, 3 deles provêm dos Estados Unidos, tá? Então, de cada 10 aviões, 3 são vendidos para os Estados Unidos. E outras fontes indicam que os Estados Unidos respondem por 45% das exportações de jatos comerciais e 70% dos jatos da empresa, da Embraer. Esse é o perfil da relação entre Brasil e Estados Unidos. Também estamos buscando caminhos alternativos para esses produtos. Um dos casos mais graves é o caso da produção de manga, que está apodrecendo já nos pés, né, que tinha destino certo no mercado americano, mas é uma fruta que é altamente perecível. Então, se você desviar a rota de um navio, por exemplo, que está levando essa carga para a América, mandar ele lá para a Ásia, por exemplo, a manga vai chegar ruim. Então, é algo que precisa de solução, e não há solução no horizonte ainda. Mas temos aqui no Valor Econômico, essa manchete que nós vamos mostrar para vocês aqui, olha, a economia da Argentina, por exemplo, está melhorando, né? E aí, a despeito da rivalidade ideológica entre Lula e Milei, nós temos uma melhora nessa relação comercial, né? Aqui a manchete do Valor Econômico está dizendo que a Argentina está reabrindo o mercado para o Brasil. Exportações cresceram 55% no primeiro semestre e isso pode representar uma válvula de escape para o tarifaço do Donald Trump. Quem diria, hein? Nossos irmãos tão refratários aqui ao Brasil, né, que movem uma disputa ideológica gigante contra nós, sendo aí a nossa alternativa para esse momento, comprando os nossos produtos. O que nos diz o Valor Econômico? A ligeira melhora econômica obtida pelo governo de Milei e a valorização, em alguma medida artificial, do peso, tem impulsionado a retomada das exportações brasileiras para a Argentina. O movimento traz um alento ao setor externo brasileiro, que sofre com preços mais baixos de commodities
e também com incertezas nas relações comerciais com os Estados Unidos. As exportações para a principal economia do planeta vinham crescendo nos últimos anos, ainda longe de ameaçar a hegemonia chinesa, né? Mas devem sofrer um baque com cada vez mais possível início das tarifas de 50% para produtos brasileiros anunciada lá pelo presidente Trump. Embora a pauta de exportações brasileiras para ambos os países tenha perfil menos dominados por commodity, com maior presença de produtos de maior valor agregado, economistas se dividem sobre a capacidade da Argentina de absorver parte da produção que normalmente seria direcionada para os Estados Unidos. Mas, entre janeiro e junho, as exportações da Argentina somaram 9,12 bilhões de dólares, e isso representa uma alta de 55% em relação ao mesmo período, dados compilados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, do Ministério do Desenvolvimento lá do Alckmin, tá bom? Então, olha, nós temos aqui um mapinha dizendo aqui, ó, da retomada das exportações para a Argentina, né? Aqui, nessa linha vermelha, nós temos a China, como se vê, olha, a China bamburrou com essa crise, né? 2019 até 2024, ela vinha crescendo e agora em 2025 ela caiu um pouco, voltando aos níveis lá de 2021. Bom, isso posto, vamos para a próxima notícia aqui. Olha aqui, olha, manchete do Valor Econômico também. Lula está pedindo diálogo sobre tarifaço e defende a soberania em relação aos minérios. Por quê? Você sabe que o interesse dos Estados Unidos por terras raras é um interesse declarado, né? E aqui há uma outra questão que tem sido colocada de maneira imprópria, de maneira inadequada. Eu vou explicar para você, porque assim você pode explicar para todo mundo que vier falar sobre essa bobagem. Nos tempos do Bolsonaro, o nióbio, que é um mineral raro no mundo, mas muito comum aqui no Brasil, especialmente na região dos Seis Lagos, lá na Amazônia, esse nióbio foi alvo de um fetiche conspiracionista, que nasceu em boa medida da caserna. Eu mesmo, como repórter, tentei entender o problema, porque o nióbio tem uma importância retórica muito grande, mas ele tem uma influência ridícula na pauta de exportações, não só do Brasil, mas também do mundo inteiro. Sabe como é que funciona o negócio do nióbio? Ele é usado para fortalecer as ligas de aço, só que é uma pitadinha de nióbio em cima de uma banheira de ferro fundido para fazer esse aço com liga de nióbio, tá? O mundo consome bilhões de toneladas de minério de ferro, mas só consome 120 mil toneladas de nióbio, que não é quase nada, tá? Então, é um mineral muito abundante no Brasil, cuja necessidade é pequena. Toda vez que alguém vier falar para você, o Brasil tem 90% do nióbio do mundo, a Austrália é um pequeno produtor, tal lugar... mas o problema é o seguinte, o nióbio não precisa de grande escala de produção. Por quê? Porque usa-se pouco para fazer ligas de aço. Então, qualquer pequena quantidade, e aqui nós estamos falando de pequenas quantidades, em relação ao número gigante, por exemplo, das exportações de minério de ferro. Estou aqui até perguntando aqui para o nosso guru aqui, para o ChatGPT, quanto é que o Brasil exporta de minério de ferro, para a gente ter uma ideia da importância do nióbio, tá? Para os Estados Unidos. Olha aqui a pergunta que eu fiz para ele aqui, ó. O Brasil exporta quanto de nióbio para os Estados Unidos? Exporta uma quantidade significativa de produtos siderúrgicos, incluindo ferro e aço, mas não é o principal produto de exportação do Brasil. O petróleo bruto ainda é o principal produto na nossa pauta de exportações. Longe de ser o nióbio, um mineral de importância estratégica, só que precisa de pouco. O Brasil tem muito, mas quando a oferta é muito grande, a procura é muito pequena, como você sabe, né? Amanhã eu trago aqui o dado sobre o perfil de exportação do nióbio, tá? Mas é um fetiche. Toda vez que alguém fala de nióbio e grafeno, fique atento, que é a terra plana se materializando ali sob a perspectiva da questão minerária, tá bom? Bom, olha só, Deltan Dallagnol. Vou trazer o assunto aqui para dentro do Brasil agora. Veja só, Dallagnol, aquele procurador, ex-procurador federal, né, que tentou um insight aí pela vida política, mas não rolou, ele agora vai ter que pagar a Lula. Por quê? Lembra daquele PowerPoint cheio de bolinhas e tudo mais da Operação Lava Jato? Pois é, aquilo ali vai render 135 mil reais de indenização a Lula, que terão que ser pagos pelo Dallagnol, tá?
Vamos para a notícia aqui, olha. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou na última sexta que o ex-procurador-geral da República, o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que foi coordenador da extinta Operação Lava Jato, pague em até 15 dias R$ 135.400 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais na divulgação daquele PowerPoint para ilustrar a denúncia do triplex do Guarujá em 2016. O valor havia sido fixado em 75 mil pelo STJ em 2022, mas foi atualizado com correção monetária e aplicação de juros, e segundo a ordem de cumprimento de sentença expedida pelo juiz Carlos Brito Melfi, caso Dallagnol não cumpra o prazo de pagamento, ele pode receber ainda uma multa de 10%, vai ficar R$ 13.500 mais caro, né? Além de ter que pagar a sucumbência, honorários advocatícios de 10%. Aqui está no site do Estadão a foto do momento em que Dallagnol, sem entender o que o futuro reservava a ele, né, apresentou para a opinião pública. Olha só, isso aqui é o conjunto de indícios que segundo ele, levavam ao presidente Lula, né? Então, enfim, ele cometeu um crime aqui, vai ter que pagar, porque enxovalhou a imagem do presidente da República quando ele estava aí no início do processo de consolidação das denúncias da Operação Lava Jato. Bom, está aí na tela de vocês uma informação sobre o depoimento desse militar aqui. Ele se chama Hélio Ferreira Lima. Ele tinha uma função muito importante lá no Supremo Tribunal Federal e foi ele quem produziu aquele documento chamado Operação Luneta. Esse documento teve uma divulgação paralela durante quando nós tomamos conhecimento aqui do que dizia a Procuradoria-Geral da República sobre a trama golpista. Esse foi um detalhe que foi pouco explorado. A gente aqui no ICL explorou bem, mas a importância dessa Operação Luneta, que era um projeto doidivanas desse sujeito aqui, do Tenente-Coronel Hélio, né? Esse plano era um plano de uma grande gravidade. E ontem, ao depor perante o ministro Alexandre de Moraes, ele confessou que fez sim o documento, só que disse que aquilo ele pegou uma ideia, cristalizou ali a ideia, botou a ideia no papel, que a intenção dele não era convencer ninguém de nada, apenas fazer uma análise prospectiva de cenários caso houvesse a confirmação da fraude eleitoral, que só mesmo os militares brasileiros e os malucos bolsonaristas do PL é que achavam que tinha alguma consistência, porque todo mundo achava que aquilo era mesmo só uma campanha infamante, tá? Vou ler para vocês aqui a notícia sobre esse depoimento no site do ICL. Ela nos dá conta do seguinte: o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima afirmou ontem ao Supremo que o documento encontrado pela PF, que previa a prisão de ministros da Corte, foi produzido em um trabalho de inteligência da 6ª Divisão do Exército em Porto Alegre. O militar era um oficial de inteligência, disse que precisava pensar em cenários para a utilização do Exército caso fosse identificada uma fraude nas eleições presidenciais de 2022. Ele disse o seguinte: se amanhã sair um relatório ou um pronunciamento falando, atenção, teve fraude sim, em referência àquela alegação de fraude nas urnas, né? Eu não poderia deixar meu comandante ser surpreendido. Tem que ter alguma coisa para que a gente comece a discutir com o Estado-Maior, disse esse tenente-coronel golpista. O documento foi encontrado em um dos pendrives apreendidos com o tenente-coronel durante busca e apreensão no último ano. Se chamava Desenho OP Luneta. Tinha como objetivo restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade, da segurança jurídica e da estabilidade institucional. Isso é a justificativa deles, né? Na verdade, isso era só um plano de fechamento da Justiça, de fechamento do Congresso. Uma das metas estabelecidas nesse documento, que ele confirmou que fez, era neutralizar a capacidade de atuação do ministro AM, que vem a ser Alexandre de Moraes. Ele falava ainda em realizar a prisão preventiva de juízes supremos geradores de instabilidade. Quer dizer, na cabeça desses malucos, malucos no plano institucional, não psiquiátrico, tá? Porque é uma maluquice institucional isso aqui. Havia, inclusive, a previsão de criação de gabinetes de crise nos estados e o apoio
para a realização de novas eleições presidenciais. Ferreira Lima disse que o documento não foi interpretado de forma correta pela PGM. Segundo o militar, era função dele, na estrutura de inteligência do Exército, avaliar cenários e pensar em soluções. Agora, pergunto aqui, desde quando é função de militar ficar aqui estabelecendo uma tutela prospectiva caso o resultado daquela sindicância fake tivesse trazido outras consequências, porque ninguém falava seriamente de problemas nas urnas eleitorais. Só o grupo bolsonarista, que já antevendo a derrota nas eleições, criava o pretexto para permanecer no poder ao arrepio ou contrariamente à vontade do povo manifesta nas urnas, que foi isso que aconteceu, né? Como esse depoimento foi um documento muito importante, a Procuradoria-Geral da República escreveu o seguinte, olha, está claro que diversas fontes de atuação da organização foram fruto de planejamento prévio que antecipavam desde os ataques do processo eleitoral até a concretização do golpe de Estado. Ferreira Lima descarta essa versão da Procuradoria, disse ao Supremo que o documento era um estudo de cenário prospectivo previsto em manuais de instrução do Exército, né? O objetivo que ele dizia ter era de usar o planejamento de forma institucional e não por vias clandestinas com militares revoltados por causa da eleição de Lula. O que ele falou aqui? Olha, é um cenário totalmente hipotético. Ele não fala em eliminar ninguém, é amparado por normas legais. Ferreira Lima ressaltou que o documento precisaria ser validado por um general para se transformar em uma diretriz de planejamento se ele achasse isso relevante de alguma forma. Aí ele falou o seguinte, que o comandante dele, o general dele, quando ele foi apresentar esse plano completamente fora da casinha, falou para ele, não, isso agora não é mais prioridade, agora vamos pensar em outras coisas, por exemplo, retirar os acampados da frente dos quartéis, fato que nunca aconteceu. E você sabe disso, só aconteceu depois do 8 de janeiro, né, quando o presidente Lula finalmente tomou as rédeas do processo nas suas mãos, mandou tirar o pessoal da porta dos quartéis, como determinara o ministro Alexandre de Moraes, e aí sim voltou a normalização e a institucionalização, né? Bom, só mais uma coisa sobre esse tenente-coronel Hélio, ele também se encontrou com aquela turma que estava na casa do Braga Neto, naquele converscote que eles chamam de uma reunião entre amigos, amigos que nem se conheciam, tá? E onde foi feita, inclusive, né, a destinação de uma embalagem de vinho cheia de dinheiro com R$100 mil, que foram dados aos kids pretos, que vieram lá de Goiânia, para perpetrar as suas ações terroristas em Brasília. Você há de se lembrar aqui do Plano Punhal Verde e Amarelo, que tem uma conexão com essa Operação Luneta, os agentes estavam dispostos, já preparados para deflagrar a ação e prender o ministro Alexandre de Moraes em locais estratégicos por onde ele sempre passava quando foi abortada. Não se sabe até hoje por qual motivo, tá? Gente, são 7h53, tem tanta coisa para falar aqui, eu não poderia encerrar o programa sem que a gente falasse sobre os ataques covardes, brutais, que Israel faz contra a população civil em Gaza. E agora, a única igreja da faixa de Gaza foi destruída por Israel, que alegou que houve um erro, né? Eles têm cometido erros sucessivos, assim. Então, esse foi apenas mais um erro. Você explodiu uma igreja, matar quem estava dentro, ferir o padre responsável por ela. A única igreja acabou acendendo a luz vermelha nas relações, por exemplo, entre o Vaticano e o governo do Netanyahu, né? Por isso essa fotomontagem aí na capa do nosso site, onde o primeiro-ministro israelense aparece ao lado do Papa Leão XIV. Reportagem é da agência pública, ela nos conta que o ataque das forças israelenses ao único templo católico da faixa de Gaza, a igreja da Sagrada Família, deixou, olha só que coisa mais funesta, 3 mortos, 11 feridos e uma pessoa, e mais uma ferida, e essa ferida aqui é uma ferida de caráter humanitário, a cicatrizar-se. Em uma guerra, quando locais considerados sagrados são transformados em alvo, o simbolismo transcende as esferas da diplomacia e da humanidade. As primeiras consequências foram vistas quase que imediatamente. Se o Papa Leão XIV estava medindo palavras para cobrar o fim do conflito entre Israel e Hamas, seus passos foram mais incisivos nos últimos dias. Na manhã do último dia 18, ele telefonou para o patriarca de Jerusalém, é o cardeal Pier Battista Pizzaballa, que inclusive era um das puris de 10 para esse papado, né? E em seguida, a igreja comandada pelo cardeal Pizzaballa
conseguiu entrar na faixa de Gaza levando centenas de toneladas de alimentos para os famintos lá que o Estado de Israel está matando de fome, né? Olha, nesse ataque à igreja, um dos feridos foi o pároco da igreja. É um sacerdote argentino chamado Gabriel Romanelli. Ficou conhecido principalmente porque desde o início da guerra recebia todas as noites uma ligação do Papa Francisco para saber como é que estava a situação ali. Tem uma outra notícia muito interessante aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa notícia também está no jornal The Washington Post. Eu separei aqui para a gente ver. Olha, são duas matérias muito interessantes de ver. A primeira delas não foi publicada ontem, mas está lá no site do Washington Post. Eu vou mostrar para vocês aqui o segredo da Volkswagen. Eu não conhecia essa história, tá? Uma fazenda no interior da Amazônia que na década de 70 tratou trabalhadores como serviçais escravizados. E sabe de quem era essa fazenda? Da Volks, né? A Volks, empresa que já admitiu e até se desculpou por ter apoiado a ditadura brasileira, agora nós ficamos sabendo que ela tinha em plena Amazônia, lá no norte do Tocantins, uma base que era uma fazenda de criação de gado, né, que escravizava trabalhadores nos anos 70, quando os governos da ditadura se puseram a colonizar, meio que na marra, a floresta amazônica, trazendo os problemas que até hoje existem por ali, né? Temos uma boa notícia aqui sobre registros de armas. Ela é boa, mas não é ótima. Por quê? Porque tem muita arma ainda nas mãos de gente que provavelmente não hesitaria em usá-las contra, né, os seus alvos políticos, mas o governo Lula já conseguiu reduzir os registros, só que os caras ainda têm 1,5 milhão dessas armas nas mãos, ou seja, eles são maiores em número do que as Forças Armadas brasileiras, né? E a matéria nos diz que a política de desarmamento, que era a principal bandeira do governo Lula durante a gestão de Flávio Dino no Ministério da Justiça, agora teve o seu foco mudado para a PEC da Segurança Pública, mas ainda assim a quantidade de armas restritas diminuiu um pouco. Por quê? Por causa da dificuldade do registro, né? Olha, no primeiro dia, diz aqui a matéria, o governo Lula foi iniciado o revogaço, lá desde o primeiro dia. Desde 1º de janeiro de 2023, Lula determinou várias medidas para o controle efetivo das armas. Suspendeu a aquisição de armas pelos CACs, limitou a quantidade de armas e munições de uso proibido, concessão de novos certificados para a categoria, registros de clubes de tiro, definiu que o Estatuto do Desarmamento teria uma nova regulamentação, determinou a criação de um grupo de trabalho para regular as medidas em 60 dias, tá? No finalzinho, tem mais um minutinho, outra matéria aqui do Washington Post. Hoje eu li o jornal, com muito gosto, né? É uma matéria que fala sobre o que está acontecendo nas acomodações destinadas aos participantes da COP30, que vai acontecer lá em Belém do Pará, e está o maior problema com esse negócio das acomodações, porque a cidade não proveio a estrutura necessária e agora faltam vagas, né? E os jornais americanos estão trazendo aí essa visão impressionante. Eles descobriram que os motéis, que no Brasil são, né, casas de encontros entre casais e tudo mais, é que vão prover uma boa quantidade das vagas. Só que os motéis estão cheios de coisas eróticas, né? Banheiro em forma de coração, espelho no teto, enfim, toda aquela parafernália para que os casais se encontrem ali, tenham seus momentos de deleite, né? Ali naquele. Só que agora, para receber as autoridades americanas, os motéis estão passando por pequenas reformas, tá? Pequenas reformas para quê? Para garantir que os visitantes... Olha aqui, ó, tá aqui não é no Washington Post, é no New York Times, tá? Olha só, o que diz a manchete? Sato, põe no ar para a gente, por favor. Olha, barras de polidense e paredes pintadas com emblemas de oncinha. Os motéis do amor estão colocando públicos os seus apartamentos disponíveis para a Summit, para a cúpula da... Então, olha aqui a ilustração, né? Nesses quadros aqui que vai ficar hospedada a delegação dos países que vão participar da COP30, né? E aí a correspondente do jornal no Brasil, Ana Ionova, ela descreve esses quartos de motel de maneira muito curiosa, tá? Vai ter gente que vai chegar aqui e vai encontrar beliche em motel. Isso é uma coisa absolutamente inusitada no Brasil. Pessoal, de novo, vamos falar aqui, estamos no finalzinho.
tivemos sucesso absoluto na campanha ICL Eterno. Vou até mudar a câmera aqui para o Sato mostrar para a gente aqui atrás. Olha só, foram 5 mil vendas que já aconteceram. E essas 5 mil vendas foram muito rápidas. O ICL, então, para acolher aqueles que querem participar, que querem virar sócios eternos, sócios remidos eternos aqui do ICL, com direito à venda do título depois e com direito ao usufruto de dezenas de brindes, livros maravilhosos, tudo isso que acompanha essa promoção, as pessoas pediram para abrir mais vagas. Nós abrimos mais 2 mil vagas para esse movimento de chegada aqui, tá bom? Então, se você não conseguiu participar do ICL Eterno ainda, entra aqui no despertaicl.com.br, assista a palestra que o Eduardo fez aqui apresentando seus produtos, faça sua inscrição e aí você vai receber, olha, todos esses brindes que estão aqui, olha, são 10 livros, né? Excelentes, de autores contemporâneos muito legais, tá? A diferença é que, desta vez, não haverá a gravura do Portinari, porque são só 5 mil cópias reprográficas, e também não haverá inscrição de quem entrar agora nas placas que vão ficar nas paredes do Instituto Cultural do ICL, tá? Então, despertaicl.com.br, vai lá, dá uma olhada, se você gostar, adira a essa campanha e você será para sempre um financiador da nossa atividade aqui no ICL. Boa terça-feira para vocês, a gente se encontra aqui amanhã às 7 para repassar o mundo nas próximas 24 horas. Tchau, bom dia, obrigado pela sua audiência. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre.